Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao vídeo do canal Finanças em Cristo. Hoje estamos aqui com muito prazer recebendo o apóstolo Sérgio, contar um pouquinho da minha história com esse homem de Deus aqui. Eu comecei minha caminhada cristã dentro da igreja dele, né, a Igreja Batista de Piraju, hoje o Ministério Pão da Vida, né, e aprendi muito, né, a respeito de como ser um homem de Deus, a respeito de caráter, a respeito da sabedoria do reino com esse homem. É um homem que eu sou muito grato de ter estado na minha vida, um pai da fé, né, junto com o apóstolo Billy lá de Bauru também, que me ajudou muito. São duas pessoas que eu gosto muito de honrar todas as vezes que eu vou comentar, falar a respeito da minha vida na fé, sobre as coisas que aconteceram comigo, né? E muito do que aconteceu, da prosperidade que ocorreu em minha vida, foi através dos ensinamentos desse homem, né? Então hoje eu tenho o prazer de estar aqui com ele, o apóstolo Sérgio. Por favor, apóstolo, faça a sua apresentação. Quem é o senhor? De onde veio? Vim da cidade de Santos, e de Santos mudei para Santo André, onde morei 8 anos. Depois mudamos para o interior, na região de Rio Preto, onde eu fiquei 3 anos pastoreando a igreja, lá numa cidade vizinha a Rio Preto. Depois viemos para cá em 1992. Chegamos aqui, o Adriel era molecotezinho ainda. Acho que eu tinha 7 anos quando a gente se conheceu. Por aí. E desde então temos procurado ensinar a igreja dentro dos fundamentos da palavra de Deus, vida prática, vida de oração, procurando abandonar as filosofias e vãs subtilezas, como diz a Bíblia, que inclusive no tempo que nós estamos vivendo é o que mais tem, né? Que invadiu a igreja, as filosofias e vãs subtilezas, e continuamos firmes na palavra de Deus como fundamento e vida prática de oração. Repito e vou repetir isso aqui várias vezes: a vida de oração é fundamental, é ali que você tem revelação da palavra, é ali que a unção flui, é no momento de oração que você tem direcionamento de Deus, e se você perder isso, vai perder tudo, inclusive até o entendimento da própria palavra de Deus. É verdade, apóstolo. E a gente vê, principalmente na área das finanças, né, as igrejas muitas vezes deixam de ensinar a respeito do dinheiro, né? Acaba focando-se muito em falar a respeito de dízimos e ofertas, do que a igreja precisa para bancar os seus custos, e muitas vezes deixa de ensinar os seus filhos, né, a administrar aquilo que eles possuem, né, aquilo que Deus abençoa, né? O senhor acredita que esse movimento da igreja, que tem falado muito só de dízimo e ofertas, tem deixado um pouco a desejar na questão de que as pessoas realmente aprendam a administrar aquilo que Deus dá para elas, ou não, apóstolo? Sem dúvida nenhuma. A motivação da igreja não é o dinheiro. A motivação da igreja são as almas, são as vidas, né? As pessoas, a restauração das pessoas, a salvação das almas. Essa é a motivação da igreja. Quando a motivação da igreja passa a ser o dinheiro, seja pelo pastor, seja por aqueles que ministram o louvor, que eu vou gravar CD, eu vou estar na mídia, com a visão que não seja levar o evangelho, e sim com aquela motivação do dinheiro, isso aí acaba trazendo um desserviço à igreja. E por isso é que hoje nós temos um desequilíbrio. Por um lado, nós temos pessoas que exploram o povo, sem dúvida nenhuma, que vivem falando de dinheiro, a tônica é o dinheiro. Inclusive teve um pastor conversando comigo uma certa vez e fez para mim a seguinte pergunta: qual é o fruto final da igreja? Eu parei, fiquei olhando para ele, pensando, e respondi: o fruto final do trabalho da igreja é a salvação das almas. Negativo, respondeu ele. O fruto final da igreja é o dinheiro. O que eu discordei, discordo e discordarei a vida inteira, porque o fruto final da igreja é a salvação das almas. Quando nós estamos falando de dinheiro, e claro, precisamos ter sabedoria, inteligência, fé naquilo que a Bíblia ensina sobre finanças, dízimos, ofertas, etc. Mas nós precisamos entender que essas pessoas, ao falar essas coisas, elas acabaram por deturpar tudo isso. E quando você vai falar nessas questões a respeito, dentro do padrão bíblico, dentro da verdade,
ela acaba sendo misturada com a mentira, como se você também fosse um explorador. Né? É interessante até o senhor falar a respeito disso, porque eu caminho mais ou menos nessa linha também, né? E um dos primeiros comentários em um dos vídeos que eu soltei foi um amigo, um camarada falando, né, de uma determinada igreja, dizendo que eu era dela por estar falando de dinheiro, né? Então a gente percebe que já existe um paradigma com o cristianismo, né? Principalmente com os ditos aí, vamos dizer assim, crentes, né? Que se torna assim a evidência de que se leva tudo para o dinheiro, tudo para pedir dinheiro dentro da igreja, tanto que muitas vezes, às vezes você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa fala, mas o cara vai lá, só vai me pedir dinheiro, vai querer me explorar, né? Então é uma situação que a gente realmente vê com um panorama que não é legal para o cristianismo, né? E que nós precisamos realmente, de fato, transformar a visão das pessoas para que o dinheiro não seja a chave da bênção, mas que seja, vamos dizer assim, o carro que leva para onde Deus está querendo que você vá. Porque afinal o propósito ele depende de dinheiro, sim, depende do dinheiro. Você precisa de dinheiro para investir no seu propósito, né? Por exemplo, eu sou um levita, né? Eu preciso de um dinheiro para mim comprar uma guitarra, comprar uma bateria, comprar uma coisa. Mas o dinheiro não é o que vai fazer o propósito acontecer, né? Então o foco no dinheiro acaba se tornando muitas vezes maior do que o foco do propósito, né, apóstolo? Acho que é isso que o senhor estava querendo dizer. Sem dúvida. Uma vez eu fui, a pedido da esposa de um irmão, que não era da nossa congregação aqui, nós fomos visitá-lo, ele estava afastado, não queria mais ir para a igreja. Aí eu fui lá, falei com ele, orei com ele e convidei ele para vir à igreja. Ele falou, ele estava desempregado, passando por uma luta terrível. E ao convidá-lo para vir à igreja, ele olhou para mim e disse assim, eu não posso ir na igreja, eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro. Eu falei para ele, fiquei espantado, eu falei, mas Deus não precisa do teu dinheiro. O contexto de dízimo, o contexto de oferta é algo que flui do meu coração em obediência de fé à palavra de Deus, e não de uma imposição. Não é nada disso, você não precisa de Deus, não precisa do teu dinheiro, e você não precisa ter dinheiro para ir à igreja. Então a gente vê como foi isso deturpado na cabeça das pessoas, de tal forma que eles já confundem, está mais ou menos que nem a política. Existe uma troca, né? Existe político sério? Existe. Eu confesso que é difícil encontrar, né? Mas tem. Tem gente séria na política. Mas a coisa está tão podre, não tem outro adjetivo, está tão podre na política, está tão destruída. Banalizado, né? Tão banalizada que já falaram para eu me candidatar a algum cargo público, eu já me sinto um enganador, só de pensar. Sabe por quê? Porque está tudo tão sujo, é de tanto interesse, e parece que a igreja acabou levando esse peso também de que falou de igreja, falou de dinheiro. A impressão que dá muitas vezes é assim, você vai na igreja, e aí você dá uma oferta e Deus te abençoa, né? E a bênção de Deus não está ligada à oferta das pessoas. A bênção de Deus está ligada ao propósito de Deus na vida delas, está ligado àquilo que Deus quer na vida delas, né? E isso tem prejudicado, acho que, o crescimento da igreja como um todo, né, apóstolo? Porque, como o senhor falou, né, o dinheiro se torna o princípio da igreja, né? Como até o seu amigo falou, e quando ele se torna o princípio, ele deixa de ser bênção na igreja. Porque a própria Bíblia fala que ou é Deus ou é mamon, né? Se o dinheiro é a finalidade, então a gente não está mais falando de Deus, a gente já entrou na faixa do mamon, já, que é uma linha muito tênue, né? Porque é muito fácil as pessoas muitas vezes se enganar, né, no coração de que está fazendo algo para Deus, mas muitas vezes está fazendo algo para si mesmo. Eu me lembro de uma pastora conhecida nossa de São Paulo, que ela precisava usar o sábado à noite, era uma urgência para fazer uma escola bíblica. Havia uma demanda muito grande e ela só havia esse dia de sábado para fazer. Mas o dia de sábado, a noite de sábado, melhor dizendo, era o culto em que muitos visitantes vinham. Ela era da televisão, bem conhecida, e ela pensou, bom, se eu acabar com o culto de sábado, muitos dos que vêm nesse culto são até os que me ajudam a pagar a televisão. Ela parou para pensar e falou, então essa é a minha motivação, dinheiro? Não, pode acabar com o culto e vamos começar a escola de líderes. E começou a escola, sabendo que poderia ter um dano financeiro, mas a motivação é Deus, motivação é a vida das pessoas, é o ensinamento, é a palavra e não o dinheiro. E por outro lado, Deus supriu. Realmente, e isso a gente vê em muitas igrejas, né, apóstolo?
esse movimento de dízimos e ofertas muitas vezes ser mais importante que a adoração, ser mais importante que a palavra, né? Mas enfim, continuando a nossa conversa, apóstolo, a gente vê um panorama agora em 2020, né, com toda essa diversidade que aconteceu desde o começo do ano, né? E o que o senhor acha por que muitos dos cristãos que estão dentro da igreja, muitas vezes dizimando, ofertando e trabalhando dentro dos princípios, eles conseguiram prosperar e outros não? Na verdade, é preciso estar atento à voz de Deus. Precisamos aprender a fazer a leitura correta dos acontecimentos. Eu tenho notado na vida da igreja, numa boa parte da igreja, por toda parte, que não tem sido feita uma leitura por parte dos filhos de Deus, por parte dos cristãos, uma leitura correta dos acontecimentos. Há toda uma manobra política, toda uma intenção má, há toda uma preparação para o estabelecimento do governo do anticristo, ou se você preferir, o globalismo, que é mais atual, né? Nova ordem mundial, Nova né? Ordem mundial. Isso aí, quando nós começamos a falar sobre isso, era coisa de crente que não... doido. Maluco, né? Esse povo é maluco. Hoje está tudo claro. Falava de chip, né? Vão chipar sua testa ou sua mão. Isso é coisa desses crentes que não tem o que fazer. Só falam bobagem. Hoje daí está tudo claro. E por causa disso, pelo povo não fazer uma leitura correta dos acontecimentos, acaba se perdendo e não prospera, não cresce, não é abençoado, porque a bênção está na obediência a um comando de Deus, a uma direção de Deus. Mas se você não está atento a isso, o que é que está acontecendo? Eu, por exemplo, para mim, essa pandemia, né, o que está acontecendo, eu sei, lamentamos pelas muitas mortes, claro, mas para mim em particular, foi um ano de jubileu, um ano de descanso. De descanso no Senhor, de mais oração. Quando falo de descanso, não é cruzar o braço e sentar. Não, é de mais oração, de estar mais retirado, de estar menos preocupado com coisas a fazer e mais interessado e mais voltado a buscar em Deus aquilo que precisamos para esse tempo. Eu acho que esse desvirtuar dessa vida consagrada, dessa vida santificada, dessa vida de oração, é que faz com que o povo perca a dimensão do que está acontecendo, não consiga fazer a leitura correta. Eu louvo a Deus porque, politicamente, com relação ao Brasil, com relação às nações, desde que começou essa pandemia, toda a leitura que eu tenho feito, e às vezes até eu fico meio preocupado, será que eu estou certo? E comento com com outro, e daqui a pouco vejo lá uma notícia, olha aí, tá vendo? Fiz a leitura correta com relação ao que está por trás de tudo isso, ao que está acontecendo. Então eu vejo que por falta de uma leitura correta dos acontecimentos, seja nessa fase que estamos vivendo ou em qualquer outra fase, a falta de uma leitura correta por parte da igreja dos acontecimentos faz com que a igreja acabe perecendo ou acabe deixando de ter aquilo que deveria ter. Acho que também muitas vezes, né, apóstolo, a própria igreja acaba se tornando um pouco como as 5 virgens, né, que acabaram sendo inércias, né? Porque acontece, né? Muitas pessoas se prepararam, né, durante anos, meses, para ter um momento que a hora que viesse a dificuldade, não passasse pela dificuldade, né? Guardou um dinheirinho, tinha lá o seu depósito mensal, uma poupança, alguma coisa que pudesse fazer com que a hora que viesse a dificuldade, porque a dificuldade não tem hora para vir, né, apóstolo? A gente não sabe, né? O dia de amanhã, né? Pode acontecer um acidente, uma doença, qualquer coisa, né? Perder o emprego, enfim. Então eu vejo que sim, muitas vezes nas igrejas, não só na igreja, mas no mundo em geral, as pessoas não têm conhecimento de como se planejar, como se preparar para um momento, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas, apóstolo, que eu vejo que não tem esse tato para conseguir fazer essa leitura que o senhor falou, certo? Então, quando a pessoa não tem o tato para fazer a leitura do que está acontecendo, ela tem que ser um pouco mais ainda além do problema e se preparar para algo que talvez ela não esteja esperando, né? E isso é algo que não acontece, né? O Brasil não tem essa cultura, né? De se preparar para as dificuldades, né? A gente não vê, né, as pessoas guardando, poupando, né? Guardando, né, uma parte, investindo muitas vezes, né? E hoje, por exemplo, assim, a gente vê
muitos YouTubers falando de investimento, o cara ganhou 1 milhão e tal, e acaba iludindo as pessoas, transparecendo que aquilo é fácil de acontecer, né? E as pessoas acabam deixando de pagar suas dívidas, deixando de poupar para guardar para a família, para investir em coisas que nunca vão acontecer, né? Porque assim, para você faturar 1 milhão, você tem que ter, sei lá, 950 mil. Entendeu? Agora o cara que está começando com R$ 500, para ele chegar a 1 milhão, é uma jornada aí de 30 anos, talvez, aí, se o cara conseguir ter a consistência para chegar lá, né? E principalmente que nós, além de termos uma cultura que não ensina absolutamente nada a respeito de reserva, a respeito de poupança de fato, né? De administração real das finanças, muito pelo contrário, a cultura é uma cultura de consumismo, que faz com que as pessoas sejam consumistas compulsivas. Você não precisa comprar, mas eu quero o prazer de gastar. Entendeu? O bom velhinho, o bom velhinho vestido de vermelho, que de bom não tem nada, né? Não tem nada. Ele é um incentivo, ele é uma sacada da Coca-Cola impressionante, né? Que de repente se tornou o garoto propaganda. Simboliza o consumismo, né? Ele não é propriedade da empresa, mas ele se tornou o garoto propaganda gratuito da empresa. De repente, lá na loja de alguém, ele põe lá para chamar a atenção, né? Para poder despertar o consumismo nas pessoas. Quer dizer, um garoto propaganda fazendo uma propaganda gratuita para poder atrair as pessoas ao consumismo. Tudo acabou o Natal, já começa aí a Páscoa e depois é o Dia das Mães, tudo gira em torno de consumismo. Não estou falando de não presentearmos, não estou falando de sermos mão de vaca, muquirana, fazer as coisas de forma consciente, né? Fazer consciente. Eu posso comprar? Eu vou comprar. Não posso comprar? Então eu não vou comprar, ué. Verdade. E é interessante, apóstolo, que assim, eu tenho acompanhado, né, a parte comercial aí do nosso país, e o crescimento que vem tendo aí do meio do ano, né, de junho de 2020 para cá, é absurdo, entendeu? As empresas, indústrias, a maioria delas, né, principalmente aí na parte de materiais de construção, por exemplo, ou as lojas que voltaram a abrir, o povo está gastando mais do que ano passado, quando as coisas estavam normais. Então, parece que o povo às vezes está alienado, não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor e vão gastando além do que pode, né? E aí nós vamos começar a perceber os reflexos quando o governo começar a cortar os auxílios emergenciais, né, de pandemia, porque é aí que nós vamos ver de fato o que realmente toda essa diversidade causou na economia, né? Quando tirar. Porque se a gente for fazer um cálculo básico aí de padeiro, vamos dizer assim, né, pela quantidade de pessoas que recebeu o auxílio emergencial, por exemplo, são quase 100 bilhões injetados na economia, né? E quando esses 100 bilhões mensais injetados na economia sumirem, o que vai acontecer? Então, eu vi um único homem, pode até ser que tenha muitas outras pessoas que pensam igual, mas um senhor simples do sítio, né, provavelmente sítio porque ele morava lá, não que fosse dele, né, pelo jeito, da simplicidade dele, porque ele falou ali, falando assim: senhor presidente, eu recebi o primeiro auxílio emergencial, eu vou comprar tantas galinhas, vou criar, quando eu pegar a segunda parte, vou comprar mais tantas galinhas, vou criar, e foi falando. Assim, quando terminar o auxílio emergencial, eu tenho muitas galinhas que vão produzir para mim. Olha, mas quantas pessoas pensam igual, né? Olha, apóstolo, vou falar para você, de cada 100 eu acho que nenhuma. É 1 em 1 milhão. Né? É 1 em 1 milhão que acaba sendo empreendedor, acaba tendo uma sacada, né? Porque assim, muitas vezes esse dinheiro acaba sendo um dinheiro extra, né? Claro, a pessoa às vezes tem a renda dela e veio como um extra, né? Ao invés de aproveitar a oportunidade para criar algo, né? Acaba gastando o seu dinheiro com roupa, com tênis, com outras coisas supérfluas que às vezes acabam não cooperando, né, para médio e longo prazo, trazer um benefício maior para a família, né? Acaba só curtindo aquele
primeiro momento com a coisa super, porque comprar é uma delícia, né? Eu adoro comprar. Né? Quando fala de comprar tênis, meu olho brilha, né? Eu adoro tênis, né? Adoro o computador, adoro, né? E quando a gente compra, a gente fica feliz. Mas é aquele negócio que é na hora, né? Quando vê a fatura. Quando vê a fatura, né? E até eu brinco, né? A lei do dia seguinte, né? Vai comprar alguma coisa? Deixa pro dia seguinte. Espera, né? Põe na sua cabeça, pô, será que realmente vale a pena comprar isso aqui? Será que eu estou investindo no lugar certo? Não tem outro lugar para investir? Na minha família, alguma coisa que eu tenho que fazer por alguém? Então, se você for comprar alguma coisa, estiver com muita vontade, sempre deixe para o dia seguinte, porque a mente vai clareando, né? Depois que você acorda no outro dia, puxa, eu preciso fazer isso, e se eu gastar, depois eu não vou ter para fazer aquilo. Então, é muito importante, acho, esse tipo de situação, né, apóstolo? Sem dúvida, de parar para pensar. Antigamente, você falou em tênis, era justamente o que eu estava pensando. Estava pensando em tênis. Tem um tênis bonito, custa R$1.000 e tantos. Eu vou comprar, já vamos lá no cartão de crédito. Hoje, por que eu vou pôr um tênis de R$1.000? A não ser que eu ganhe 200 mil por mês, 500 mil, aí tudo bem. R$1.000 não faz a menor diferença. Mas você ganha um salário normal, como a maioria ganha. Você vai entrar numa dívida para comprar uma coisa que você não precisa, para mostrar para pessoas que você não conhece e gastar o que você não tem. Então, né? É bem complicado, né? Deixa pra lá. Como dizia meu pai, é melhor não. Apóstolo, e agora a gente está chegando aí no final do ano de 2020, né? Passamos por toda essa etapa que a gente conversou. O que o senhor acredita como palavra profética de Deus para a igreja, para as pessoas, como indivíduos dentro da igreja, na área financeira? O que vem para 2021 agora? Olha, foi muito bom a gente ter começado a nossa conversa aqui expondo qual é a nossa visão a respeito de finanças, né? Do equilíbrio que tem que haver com a igreja. Existe o fundamento bíblico para as finanças, dízimos, oferta voluntária, ou você fazer um voto com Deus e pagar o voto com Deus. Isso tudo é real, entendeu? Foi bom a gente começar falando isso, por quê? Porque o que Deus tem falado, justamente para não soar como uma manobra, né, que realmente agora a finalidade mesmo é o dinheiro. Não. Por isso foi muito bom começarmos do jeito que começamos, porque o que Deus ministrou ao meu coração muito claramente nesses dias que a gente tem intensificado a oração, e desde março, quando começou a pandemia, nós já mobilizamos a igreja, vamos orar, vamos entrar em oração aí, madrugada dentro, virar madrugada orando, cada um dentro do seu horário, na sua casa. E uma dessas madrugadas, Deus falou comigo de uma maneira muito clara que Ele mesmo se derrama como Deus da multiplicação sobre as nossas vidas. Isso, depois eu vou confirmando com aquilo que outro pastor, outro irmão, outra irmã disse, como Deus tem ministrado a eles, e não me limito a apenas dizer, Deus falou comigo, não, eu vou conferir para ver se eu não estou ouvindo a minha própria mentalidade, a minha própria vontade, né? Mas realmente a palavra que Deus nos ministrou foi que Ele está se derramando, não apenas dando prosperidade, mas Ele está se derramando sobre a igreja como Deus da multiplicação. Então o que podemos esperar e estarmos atentos, sermos fiéis, né, àquilo que a palavra de Deus ensina, o que devemos esperar é que haja bastante provisão na vida da igreja. É interessante, né, apóstolo? Quando a gente fala de multiplicação, é que para multiplicar você tem que ter alguma coisa, né? Então, as pessoas não podem deixar de ter, né, os investimentos. Eu não digo investimentos, é aquele negócio de bolsa de valores, não é disso que eu estou falando, né? É investimento de você ter uma renda, né? Investimento de você não deixar que o desemprego, que as coisas desanimem a gente dentro de casa, porque eu sei que muitas famílias perderam os empregos, né, durante essa pandemia, né, e acabaram passando por dificuldade. E muitas vezes, né, aquilo que o senhor falou do homem das galinhas lá, né, eu peguei o auxílio, fui lá e comprei, né, para gerar renda. Então as pessoas precisam pensar que para multiplicar, você precisa ter alguma renda. Então se hoje você não tem uma renda, comece a pensar como aquele amigo que o apóstolo falou, né, aquele camarada que ele viu lá,
Pode ser que você não consiga criar galinhas, mas você pode fazer um queijo para vender, você pode fazer um pão, fazer um bolo, não sei, qualquer coisa, né? Na época que eu estava na faculdade, apóstolo, tinha um camarada que estudava comigo lá, o emprego dele não rendia tanto assim quanto ele esperava para poder pagar a faculdade, né? E sabe o que ele fazia? Ele levava uma travessa, né, desse tapoer, né? E ele fazia um brigadeiro com morango, né? Colocava 2 morangos, cobria, né, com aquela massa de brigadeiro e granulado. O cara vendia tudo, era gostoso aquilo lá, e ganhava muito dinheiro com aquilo lá. Não, é uma coisa simples. Às vezes as pessoas estão esperando ter aquela ideia que vai mudar o mundo, né? A ideia de Einstein, né? Inventou, né? Descobriu gravidade, não sei o quê. E não precisa ser aquela ideia super extra, né? Extraordinária da Coca-Cola e tal. Não, não é isso, né, apóstolo? São coisas simples que vão trazer renda. E Deus vai multiplicar, eu acredito que partindo dessas coisas simples. Né? Porque Deus, ele gosta das coisas simples, né? Até mesmo na multiplicação de pães e peixes lá, o garoto era um garoto simples, né? Ele não estava lá com o tênis da Nike, as camisas bonitonas, com 50 pães, né? O pão integral, né? Eu não estava lá com 50 salmões dentro da forja dele, né? Ele estava lá com os pãezinhos, os peixinhos deles, e Deus multiplicou através daquilo ali, né? Você falou uma coisa interessante, que a multiplicação vem a partir de alguma coisa. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque quando se fala de Deus prosperar, de multiplicação, então as pessoas pensam que vai cair, como diria minha mãe, ela dizia, você pensa que as coisas caem pelo buraco do telhado, e não é assim que funciona. É claro que você vai lançar a mão do arado, você vai produzir alguma coisa, e a partir do que você faz, se você tem uma loja, se você tem algum tipo de outro tipo de comércio, ou você, como ele disse, vendo alguma coisa, vendo um queijo, vendo um pão, a partir daí Deus vai multiplicar. Vai fazer render muito mais do que você imagina que poderia render. E, detalhe, aprender a administrar, porque Deus não é Deus de desperdício. Se Ele investe algo na tua mão e você pega para desperdiçar, vai secar com toda certeza. Porque Deus só abastece fontes que sabem administrar. Fontes que jorram água limpa, né? As que vão jorrando. Se você não souber administrar, vai acabar secando, porque Deus não é um Deus de desperdício. E infelizmente, apóstolo, né, através da agência de marketing que a gente tem, a Vita Marketing, a gente tem entrado em muitas empresas e muitas vezes o que a gente vê é completa desorganização. A gente chega nas empresas, e graças a Deus que estão organizados, porque dá dinheiro para mim, porque lá nós vamos ganhar dinheiro, né? Exato, como disse um palestrante que teve aqui em Piraju uns anos atrás, ele falou de advogado, ele falou assim, um advogado é para atender gente que só faz burrice. Então, né? Então a gente percebe que muitas vezes, e às vezes empresas grandes, apóstolos, sabe? Empresas que você olha pela fachada assim, pô, esse cara aqui deve, né, ter um negócio certo, né? Tá crescendo, sólido, mas muitas vezes cresce porque o mercado ajuda, né? Porque se o mercado der uma travada, der uma parada, o cara desce ladeira abaixo, né? Enfim, nós precisamos realmente preparar as nossas finanças para essa multiplicação, né? Deus não vai atuar em lugar de desordem, né? Deus gosta das coisas bem ordenadas, né? Exatamente. Tinha um servo de Deus que já se foi, está com o Senhor. Ele dizia, você vai lá no banco, pede um financiamento, compra um carro, um carnê que tem a grossura da Bíblia, aí você vem e dá um testemunho e diz que Deus te abençoou. Meu amigo, o banco está lá para te dar dinheiro, porque mais ele quer te dar dinheiro. Não é nem seu o carro, né? Experimenta ficar 3 meses sem pagar para ver se o carro é seu. Então pensa você chegar lá e pagar a coisa, não tem agora? Guarda, vai guardando, vai se segurando. Quando tiver, vai lá, negocia o seu carro velho por um mais novo, paga o resto à vista e saia do juro. É verdade. Porque o juro te come pelas canelas, né? Exatamente. E muitas vezes tem aquela ilusão, né? Ah, se eu não fizer assim, não vou ter nada na vida, né? E não vai ter nada mesmo se fizer, né? Porque vai estar enroscado nos juros, né? Vai pagar 3 carros ao invés de um, né? Você vai passar 5 anos, às vezes, pagando. Por que não ficou 5 anos antes guardando? Exatamente. Não, porque é mais gostoso torrar o dinheiro. Né? Porque assim, ó, vamos fazer uma conta simples aí, ó. Você pega 10 mil reais emprestado, juros aí, você vai pagar pelo menos 17, 18, até 20 mil às vezes de juros em cima daquilo que você comprou. Se você guardasse a mesma quantidade pela parcela durante o período,
você ia receber muito mais. Exatamente. Como diria o juros lá do Odeio Cris, lá, se você não comprar, o desconto é maior. O desconto é maior. Você vai ter quanto de desconto? 300. Mas se você não comprar, você vai comprar 700. Exatamente.